Olá, boa noite, tudo bem? Para quem ainda não vi, feliz ano novo. Que Deus continue nos abençoando e que Ele continue cuidando. O ano só está iniciando, né? Hoje é dia 4 de janeiro de 2022 e que a gente possa aprender a ter escolhas sábias. Nós estamos lendo, né, o devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili, e na 12ª semana hoje. E, como eu falei, possamos fazer o quê? Escolhas sábias. Então, que nós possamos aprender, né, e buscar sabedoria do Senhor, para que possamos saber fazer as escolhas. E a bússola é quem? A Bíblia. Vamos ler algumas passagenzinhas, ela deixou aqui, e eu lembro sempre que lá embaixo, na descrição do vídeo, se você não tem Bíblia, você pode ler, e se você tem Bíblia também pode ler, né? Não tem problema. Tem na descrição do vídeo. Provérbios 3, versículos de 5 a 7. Todo mundo sabe que Provérbios fala sobre conselhos de sabedoria, né? São provérbios, o nome já diz. E do 3 ao 5 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então aqui são conselhos, né? Confiar no Senhor de todo o coração e não ache que você sabe tudo, né? Não estribe do seu próprio entendimento. Reconhece, né? Reconhece que o Senhor é o que guia em todo o caminho. Tema ele e se aparta do mal, né? Isso aqui são escolhas que a gente pode fazer e precisa fazer todo dia, começando pela manhã, né? Não precisa ser sábio dizendo que eu sei tudo, eu sou a tal, né? E teme o Senhor. Isso será saúde para o seu corpo. No versículo 8 fala, e vigor para os seus ossos. Então, esses provérbios de buscar sabedoria faz muito bem para nós e para o nosso corpo. E Tiago, capítulo 1, é o capítulo todo. Eu não vou ler todo, mas ele é umas exortações muito boas para nós. No 2 fala assim: meus irmãos, tende grande gozo, né? Quando caídes em várias tentação, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que não sejais perfeitos e completos, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança o rosto para ser lhe dada. Então, se a gente pede a Deus sabedoria, ele dá. E ele não fica falando assim, porque nós humanos somos assim, né? Nós somos carne. Agora, nosso Deus não. Pode pedir sabedoria e ele vai dar. Peçam, porém, com fé, e nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Então, nós possamos estar firme e certo do que a gente quer. E tem outra parte aqui que fala sobre a prática da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tem até um ditado que fala, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, fala menos e ouvir mais. Difícil, né, gente? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-os com falsos discursos. Porque, se
Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. Então vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então a gente não pode ser só ouvinte, né? A gente tem que ser praticante da palavra, né? Tem os mandamentos que o Senhor deixou, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todas essas coisas nós temos que ser praticantes, não só fazendo bem, não só fazendo obras, que também está escrito isso, né? Que nós possamos crer naquele que morreu por nós e que vai voltar e aprender a fazer escolhas. Na palavra de Deus tem os ensinamentos. Então, que a gente não possa esquecer disso. E vamos fazer escolhas sábias. Lembro-me, isso foi Zoe falando. Lembro que eu queria muito, quando era mais nova, um sapato vermelho. Finalmente, ao ganhar o que tanto queria, precisei entender que o sapato era de verniz e sujava muito, mais do que os meus outros de couro. Mas, como criança, havia entendido que por ter pedido tanto aquele sapato, teria que viver o tempo todo limpando. Minha mãe sempre me falava dos prós e dos contras de cada escolha. E diante delas, permitia-me escolher. Claro que me refiro às escolhas inofensivas do dia a dia. Assim, fui aprendendo que cada decisão minha poderia ser uma escolha sábia ou tola. E eu não queria as consequências das escolhas tolas. Porque toda escolha tem consequência. Se escolher bem, tudo bem. Mas se escolher mal, mal também. A nossa criação afetou diretamente a nossa consciência em relação às escolhas da vida. Ou seja, se tivermos de abraçar os resultados dela ou não. Se pudermos escolher por nós mesmos ou se fomos manipulados. Começando com as pequenas escolhas, como qual suco queremos, com qual brinquedo vamos nos divertir no momento, ou qual tênis vamos usar para o evento do dia. Quando a escolha é permitida a uma criança e ela sabe viver com as consequências disso, ela desenvolve em si a capacidade de entender que cada decisão gera um resultado. Aqui ela está falando de forma de criança, né? Que as crianças têm que aprender a fazer escolhas e saber se escolheu aquilo, pode dar um problema. Então, né? Muitos pais, privam seus filhos desse ensinamento ao manipularem ou criticarem suas escolhas, que talvez não lhes agradem pessoalmente. Eu me refiro às pequenas decisões, como o lápis de cor, né, que vai usar, comer banana ou comer maçã, comer couve ou comer brócolis, e não aquelas importantes e morais. Escolhas simples. O tempo passou e minhas escolhas ficaram mais complexas e os meus erros também. Ao receber os resultados ruins das minhas escolhas, aprendia muito, quebrantava-me muito, mas fui privilegiada de ter o apoio e o amor ao meu redor para me ajudar a levantar. As escolhas tinham muito a ver com duas coisas: a coragem e a verdade. Não adianta sermos apenas corajosos em tomar decisões e enfrentar as consequências. Precisamos saber se essas escolhas condizem
com aquilo que Deus diz ao nosso respeito. As escolhas só se tornam sábias quando estão dentro da vontade de Deus. Quando as decisões que fazem parte de nossa identidade em Cristo. Quando são decisões que fazem parte de nossa identidade com Cristo. Hoje, vejo dois extremos. Pessoas teimosas e obstinadas ao escolherem o que querem a todo custo. Eu quero e pronto. E, por outro lado, pessoas medrosas que vivem perguntando: será que isso é da vontade de Deus? Nesses últimos anos, tenho aprendido que a vontade de Deus é revelada através da minha intimidade com Ele. Se eu estou no caminho, se estou caminhando ao seu lado diariamente, como não o verei indo para a esquerda ou para a direita? Se eu estou de mãos dadas com Ele, como não sentirei a tensão de sua mão quando eu estiver indo na direção errada? Então, quando a gente está ligado no Senhor, lendo, orando, a gente está como se estivesse perto dele. Aí a gente vai saber se uma pessoa vai para a direita ou para a esquerda. Eu vou saber, mesmo se eu estiver com os olhos vendados, porque eu vou segui-lo, né? Então, a gente precisa estar ligado no Senhor. Na oração, na palavra, no jejum, a gente precisa meditar, porque nós vamos saber o que Ele quer para nós. E é individual. Precisamos largar o orgulho de querer fazer tudo sozinho, de maneira racional. Ao mesmo tempo em que precisamos permitir ser curados e libertos do medo de errar. E nos aprofundar em nosso relacionamento com o nosso bom pastor, que nos guiará sempre. Você não foi criado para ter um relacionamento com um mapa, mas para ter um relacionamento com o grande guia, o Espírito Santo. Agora tem GPS, né? Bota lá no celular, leva para aí, leva para cá. A gente não foi criado para ser guiado por mapa, por GPS, não. Nós fomos criados para ter um relacionamento com o Espírito Santo. E você só vai ter isso se você estiver em comunhão com Ele, lendo a palavra, orando, meditando. Aí você consegue. A oração. Senhor Deus, quero fazer escolhas sábias como resultado de um andar contigo. Arranca de mim o orgulho da autossuficiência e o medo de errar. Quero estar tão próximo que possa reconhecer teus passos. Leva-me para andar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Então, que nós possamos fazer essa oração e fazer escolhas sábias. Então, vamos estar ligados no Senhor. Olha, eu quero guia e não mapa. Esse foi o meu desenhozinho. Então, que nós possamos estar ligados ao Mestre. Que possamos estar cada vez com mais desejo, com mais vontade de estar perto dele. Só começou o ano agora, então vamos entregar ele, né? Todo ano, começando já pela manhã, à tarde, tá de meditação, estamos fazendo comida, lavando louça, trabalhando, o que tiver a fazer. Vamos estar meditando, porque a gente já se alimentou de manhã. A gente toma café, né? Então a gente se alimenta da palavra. Eu não tenho tempo. Lê um versículo, aquele versículo. Lembra o bode, como é que faz? Fica o tempo todo. Isso é meditar. Então você pega um versículo e fica o dia todo lembrando dele, até a noite, quando você voltar do trabalho. Tiver oportunidade, lê mais alguma coisa. Ou se não, lê ele de novo. Entrega para Deus e Deus vai te mostrar. Vamos aprender a fazer escolhas sábias. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa e que semana que vem possamos estar juntos. Beijo no seu coração. Feliz Ano Novo!